hoje eu descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Fiz tudo errado. Eu que era lindo se perdeu. Me ajuda outra vez, Senhor. Me dá de volta o que é meu. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Nosso Deus, nosso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda a honra, meu Pai, toda a glória, Senhor, é dado para Ti, meu Pai. Oh, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo, venha, Pai, venha com o Teu poder nessa noite, meu Pai. Senhor, venha abrir nosso entendimento, meu Pai. Venha falar conosco, meu Pai, nessa noite, Pai. Senhor, precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Senhor, receba, meu Pai. Receba, Senhor, as nossas vidas, Pai. Na Tua vida nessa noite, meu Pai. Senhor, fala conosco, Pai. Abre nosso entendimento, meu Pai, para que nós possamos entender, meu Pai, o recado que o Senhor vai passar para cada um de nós, através dessa palavra que vai estar sendo ministrada. Pai amado, Espírito Santo, Senhor, venha, Pai. Queremos sentir o toque do Senhor. Queremos, Pai, sentir, meu Pai, a mão do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite. Senhor, fala com cada uma dessas pessoas, meu Pai, que vai estar participando dessa live, meu Pai. Senhor, faça, meu Pai, o que for preciso, Senhor. Não nos deixa só, Pai. Pai amado, Espírito Santo. Fala, Pai. Senhor, não desista de nós, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a ser melhor, meu Pai. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor. Nos ajuda, meu Pai. Precisamos demais da Tua ajuda, Pai. Nos dê mais uma chance, meu Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Não nos deixa só, Pai amado, Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Meus amados, boa noite a todos vocês. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. Esta noite é uma noite de grandes milagres, que é a quinta-feira da cura, né? Jesus tem um recado para cada um
de nós nessa noite, né? O Senhor nos deu uma palavra aqui que Ele vai estar trazendo um recado para cada um de nós nessa noite. Vocês sabiam que vocês são muito importantes para o Senhor? Todos vocês são uma joia muito preciosa para o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo ama vocês, a todos, e Ele quer o melhor. E Ele vai estar trazendo esse recado hoje para cada um de nós. A palavra de Deus fala que o próprio Senhor Jesus está falando: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir as portas, eu entrarei e cearei contigo. O Senhor vai estar batendo na tua porta nessa noite. Se você abrir as portas para Ele, Ele vai entrar e vai cear contigo. Então abra a porta, deixa Ele entrar, deixa Ele ficar o tempo que for necessário. Se for para Ele morar, que seja melhor ainda. Mas abra as portas para Ele, porque Ele quer fazer algo tremendo na tua vida nessa noite. Amém? Hoje a palavra fica aqui no livro de Salmo, capítulo 3. Salmo capítulo 3 fala aqui no começo a respeito de Davi, quando fugia de diante da face de Absalão, seu filho. Então aqui, Davi fugia do próprio filho dele, que o filho de Davi perseguiu ele tremendamente. Depois que ele teve aquela queda, né? Que Davi, naquele dia, depois que Davi deixou, muitos sabem que está, nós não vamos lá naquela parte, que o tempo é curto. Naquele dia, Davi, a Bíblia relata que ele foi o maior rei na face da terra. Davi nunca perdeu uma batalha. Mas Davi teve um vacilo no dia. No dia que Davi deixou de ouvir a Deus, de atender a Deus, o Senhor, e de agradar o Senhor. Então naquele dia ele deixou de agradar o Senhor e foi agradar o coração dele, os desejos do coração dele. Naquele dia o desame veio. Por acaso ele se levantou e disse: nessa guerra hoje eu não vou. Hoje eu vou ficar aqui porque eu tenho que cuidar das minhas coisas. Eu preciso atender o povo e não está tendo prazo, isso, aquilo. E muitos conselharam ele: não achamos de acordo você não ir. Não é o tempo de você parar, de você descansar. Então esse descanso de Davi, era o próprio Senhor que ia dar esse descanso para ele naquele dia adequado. Como o Senhor ia em todas as batalhas com ele, então aquele descanso era o Senhor que ia preparar aquele descanso para Davi. Mas o Davi antecipou aquele descanso dele. Ele sentiu naquele dia, o inimigo veio, ele veio e colocou o desame nele. Mas naquele dia o inimigo preparou tudo antes para ele. Primeiramente veio o desame, veio aquela vontade
de descansar, de tirar um descanso. E a maioria, foi aconselhado a não tirar aquele descanso naquele dia. Mas a vontade era tremenda, o desejo do coração dele era tremendo de ficar quieto naquele dia. E foi naquele dia que o inimigo preparou tudo para descer Davi, para prejudicar Davi. Então, naquele dia, porque o que acontece? O inimigo, ele não coloca, que a Bíblia quer nos dizer que ele não apresenta o perigo que está na frente. Foi igual quando foi a época de Ló, junto com o pai Abraão, que Abraão subiu lá, levou ele e mostrou para ele, aí você está vendo tudo aí. Escolha aí qual lado que você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolha, está na sua frente. E Ló ali naquele momento escolheu qual lado? Escolheu aquele lado de muita água, aquelas paisagens verdes, matas, água, tudo verde, tudo bonito, lindo. Mas só que Ló não sabia que por detrás daquelas maravilhas que ele estava vendo, estava a boca do inferno, esperando ele, aguardando ele. E qual que era essa boca do inferno? Era a própria cidade de Sodoma e Gomorra, porque o pecado era tanto que aquilo ali era a mesma coisa de um inferno em vida. Então por detrás daquilo ali estava o inferno, com a boca aberta, esperando ele. Mas ele não viu, porque é assim que o inimigo faz. É assim que o inimigo fez com Davi naquele dia. Que ele fez, colocou nele aquele desânimo: hoje eu não vou. Levantou, não vou descansar, vou dar uma descansada e vou atender o povo. Ele optou para aquele lado. E aí muitos já sabem o que foi que aconteceu. E quando ele vai passear no terraço, o inimigo coloca lá, porque o Satanás, o demônio, ele procura ir atingir o ponto fraco de cada um de nós. Então o inimigo já sabia que o ponto fraco dele era o quê? Era mulheres. Então o que o inimigo fez? Colocou a mulher ali na frente dela. Mulher casada, mulher de um dos guerreiros dele, os valentes dele. E aí todo mundo sabe foi o que aconteceu. Então depois de tudo isso, veio tudo. Foi tudo passado para ele. Depois daquele pecado, o sacerdote falou para ele: a partir de hoje a espada vai agir de dentro da tua casa. Nunca vai cessar a espada de dentro da sua casa. E essa espada, essa guerra de dentro da casa dele, era próprio sangue do sangue dele, que se levantava. Você vê que ele voltou a peregrinar. Davi, depois de tantas bênçãos, voltou a peregrinar, fugindo do próprio filho, que procurava ele para tirar a vida, tomar o trono dele. Então Davi desceu lá no pó. É assim que o demônio faz. Ele não olha a placa. Porque lá em Isaías 59 está escrito: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos abençoar. O Senhor não castiga. Você pode ser um servo de Deus, igual Davi. Era muitos anos que já estava ali, não perdia uma batalha. Deus usando, Deus falava com ele. Ele obedecia a Deus, consultava a Deus.
E naquele dia ele tomou decisões por conta própria, daquele descanso. Ele não chegou diante do Senhor e disse, Senhor, eu devo me descansar hoje. Ele não fez isso naquele dia. Ele tomou decisões sem consultar a Deus. E aí o inimigo arrumou para ele. E aí veio o pecado. Aí voltou a Davi peregrinar, fugir, se esconder. Esse é o resultado. É que Deus estava castigando Davi? Não. É porque o Senhor afastou. Então o inimigo era revoltado contra Davi, porque o inimigo que usava aqueles outros reis lá, não conseguia ganhar a batalha de Davi. Então o inimigo ali que usava aqueles outros reis estava procurando, é o que está escrito na Bíblia Sagrada, que o ladrão está 24 horas bravando como um leão, o Satanás, procurando uma brecha para nos tragar. Então ele não desiste. Não é porque o Davi era abençoado, era usado por Deus, andava com Deus. Deus era com Davi, Davi era com Deus. Não quer dizer que o demônio desistiu dele, não desiste. Ele estava ali, foi naquela brecha que deu, naquele dia que ele atendeu. Foi atender o coração, a vontade do coração dele. Aí o inimigo, é hoje que eu vou te arrumar para você. E colocou a mulher na frente dele ali. Então hoje com nós não é diferente. Às vezes você está passando luta, dificuldade hoje, e fica perguntando, eu não sei porquê, o que está acontecendo, o que está pegando. Mas a Bíblia fala, lembrais aonde caíste. Mas nem tudo está perdido. Vamos na palavra agora. Vamos na palavra. Senhor, como se tem multiplicado meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Então Davi clama, Davi fala, Senhor, como tem se multiplicado meus inimigos. Muitos se levantam contra mim. Então aqui Davi já começou a ralar, buscar no Senhor. Mas veio uma coisa muito importante ali no Davi. Davi foi diferente de Saul. Porque Davi, assim que ele viu o que ele fez, ele entendeu tudo. Ele entendeu tudo ali e veio arrependimento. A Bíblia relata que o que Davi fez, a primeira coisa, ele pediu, gritou ao Senhor, Senhor, não tira de mim o Espírito Santo. Então Davi se rasgou as vestes, desceu no pó, era 24 horas, pagou um preço tremendo, mas veio arrependimento nele. Ele fala aqui, Senhor, como tem se multiplicado meus inimigos? São muitos, Senhor, que se levanta contra mim. São muitos. Muitos, versículo 2, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Então as pessoas, quando é assim, meu amigo, o próprio inimigo que joga a gente na lama, a hora que a gente cai, ele usa as pessoas para falar. Tá vendo? Olha o que você fez. Você agora não tem jeito, acabou. É assim que ele faz, meu amigo. Por que você não destrua a sua vida? Por que você não pula na frente de um carro? Por que você não coloca a corda no pescoço, tira a sua vida? Acabou.
Você não tem salvação para você. É o que o inimigo falava, que para ele usava as pessoas aqui, ó. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Então dizia para ele, acabou, Davi, não há salvação para você. Deus não vai te perdoar por esse pecado que você cometeu, não vai. Meu amigo, não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. Só existe o pecado que o Senhor não possa perdoar, aquele que não tenha aquele arrependimento, aquele pedido de perdão com sinceridade. Porque antes de pedir um perdão, ou que seja diante de uma pessoa que você prejudicou, que você fez algo que deixou triste aquela pessoa, que prejudicou aquela pessoa, antes de você chegar nele para pedir perdão a ele, precisa haver de dentro de você, precisa haver de dentro de nós um arrependimento. Porque se não haver arrependimento, não adianta chegar diante de Deus e diante da pessoa, principalmente de Deus. Porque se não há arrependimento, não adianta você chegar diante do Senhor, porque Ele vê tudo. Às vezes a pessoa que você vai pedir o perdão, você pode pedir um perdão igual muitos fazem, um perdão falso, que você não se arrependeu. Você não voltou atrás daquilo que fez contra aquela pessoa. A pessoa pode até achar que é verdade, mas diante do Senhor não. Diante do Senhor não, porque Ele vê tudo. Então, primeiramente tem que haver um arrependimento de dentro e depois chegar diante do Senhor e diante daquela pessoa que você prejudicou. Aí sim, você pode ter certeza que esse pecado, ele é apagado, ele é lançado no mar do esquecimento. Por isso que muitas pessoas às vezes quebram a cara, às vezes a pessoa veja a vida, quase a vida toda nas práticas do erro, no crime. Quem somos nós? Muitas vezes falam, aquele agora está no inferno, porque foi a vida toda, fez isso, fez aquilo, matou, roubou, fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Aí que a pessoa se engana. Porque, meu amigo, a Bíblia mesmo relata que os últimos serão os primeiros. Às vezes a pessoa que já está ano aí na vida do crime e na beira da morte. Se a mente está funcionando, meu amigo, se veio o arrependimento dele ali na mente da pessoa, e se ele leva o pensamento em Deus e pede perdão ao Senhor, ele é salvo, meu amigo. Às vezes você não sabe disso, mas ele é salvo. Mas aí quem sabe desse arrependimento, quem sabe se ele foi salvo ou não, só Deus e ele. Então por isso que não devemos acusar nem condenar ninguém. Não viu aquela mulher quando ele levou ela para apedrejar? Chegaram o Senhor Jesus lá escrevendo na areia. E eles falam, cada um com a pedra maior do que a outra, mulheres, homens, criança. Na lei de Moisés diz que a mulher pega no flagrante prostituindo, que tem que ser morta apedrejada. E eles estão ali em pé, esperando, multidões, esperando que o Senhor Jesus ia passar. E o Senhor Jesus ficou o tempo necessário se escrevendo e ergueu a cabeça para o lado deles. Aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. O primeiro a deixar a pedra, porque você sabe que ali estava ali, o marido estava ali.
O primeiro que tinha que tirar a pedra era o próprio esposo dela. Olha bem, analisa bem para você ver como que é importante isso. O esposo dela que tinha que tirar aquela pedra. Mas quando ele ouviu essa palavra, foi o primeiro que deixou a pedra cair no chão. Sabe por quê? Porque ele se encontrava sujo, igual o porco lá no meio do chiqueiro. É bom, por isso que é muito fácil a estender as mãos, a condenar o outro. Porque antes de nós se levantar a mão para condenar, acusar outra pessoa, se o ser humano parasse, olhasse para dentro dele, jamais a pessoa vai conseguir estender as mãos e acusar aquele outro. Foi o que aconteceu. O primeiro a deixar a pedra cair foi o marido. Soltou ela no chão. Ele estava sujo. Fazia as coisas terríveis. Todos deixaram aquelas pedras ali no chão. Então imagina, às vezes tinha pessoa ali que estava cometendo pecado, coisa pior do que aquela mulher. E o Senhor sabia. Só sobrou aquela mulher. E o Senhor Jesus ali continuava escrevendo, aquela mulher ali. E o Senhor se ergue a cabeça e olha para ela. Mulher, cadê os teus acusadores? Ah, Senhor, foram embora. Pois nem eu, e o Senhor Jesus diz, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Então aqui, Davi sofreu. E como tem muitas pessoas sofrendo. Está sofrendo porque carrega algo ali de dentro. Que a pessoa, se não tem como se perdoar, viu o arrependimento, busca. Ah, mas é difícil. Eu não consigo se arrepender, busca no Espírito Santo. Mas tem muitos que às vezes acham que é normal, que está tudo bem, não fiz, pronto, acabou, não volta atrás. Mas está sofrendo. A Bíblia fala que o preço do pecado é a morte. Nós antecipamos a nossa morte, o pecado antecipa a nossa morte. Muitos dizem para aí, todos que falecem, morre disso, morre daquilo, porque chegou a hora. Meu amigo, isso é conversa para boi dormir, aquele velho ditado. Não é todas as mortes que chegou a hora, não. Você é louco? Veja bem, a pessoa, um exemplo, a pessoa pega, tá numa moto ali, 2 rodas. Não vou falar um carro que é 4 rodas, não, uma moto. 2 rodas, motorizada. A pessoa encosta na porta de um bar, de um botequinho, e enche a cara de bebida alcoólica. E a hora que ele vai dar para a partida, ele custa achar o local de ignição para dar partida da moto. De tão bêbado, de tão tonto que está. E sai ali, cambaleando, e se enfia debaixo de um caminhão, de um carro. E se acaba. Aí vem falar para mim que isso aí, porque chegou a hora dele, meu amigo. O Deus que nós servimos não é um Deus covarde, não. Jamais o Senhor vai preparar uma morte covarde dessa, bárbaro. Jamais. O demônio sim, o inimigo sim. Porque a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar, destruir. Mas o Senhor veio para que tenha vida e tenha ela com abundância. Então aqui, muitos dizem, da minha alma não há salvação.
Vamos mais na palavra. Capítulo 6, versículo 2. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Então aqui Davi procura, recorre à misericórdia de Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco, Senhor. Sara-me, Senhor. Até os meus ossos estão prejudicados. Estão perturbados. Até minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Então Davi aqui se lamentava. Recorreu a Deus. Ali estava o arrependimento. Mas ele tinha que passar por tudo aquilo. E que às vezes hoje não é diferente, meu amigo. Erramos, vacilamos. Nós temos que pagar o preço. Não adianta querer colocar na porta do outro. Se errou, se vacilou. Então veja bem, Davi se vacilou ali. E ali ele pagou o preço. Deus perdoou ele. Perdoou. Mas ele teve que passar por aquelas situações. Então vamos mais aqui na palavra, né? Vamos mais na palavra aqui. Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então Davi, a partir desse momento, passou a recorrer a Deus, se arrependeu e desceu e buscou no Senhor. É o que nós, são muitos que às vezes estão passando por essas situações. Ah, mas eu não consigo. Eu não consigo se arrepender. Eu não consigo perdoar fulano. Está sendo difícil, busca no Senhor, busca ajuda. Senhor, me ajuda a conseguir perdoar essa pessoa. Senhor, me ajuda para que eu venha conseguir liberar esse perdão. Que às vezes a pessoa vai no outro várias vezes e a pessoa não perdoa. Não perdoa. E aquilo ali está fazendo mal para a pessoa. Está atrasando, está amarrando, está trancando os caminhos. São muitos hoje que estão com o caminho trancado. É uma enfermidade que está aí através do pecado. Está aí. Vamos ver agora capítulo 143, versículo 3. Pois o inimigo perseguiu minha alma, abateu-me até o chão, fez-me habitar na escuridão, como aquele que morreram há muito. Quer dizer, morreram há muito, morreram há vários anos. Então é dessa forma o que acontece. Quando nós desviamos do caminho do Senhor, é o que acontece aqui, que aconteceu com Davi. Que ele disse que, pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até ao chão. Então levou o Davi ao chão, abateu ele. O Senhor só não permitiu que tirasse a vida dele, mas ele desceu ao chão, me habitar, abateu-me até o chão, fez-me habitar na escuridão, como aquele que morrera há muitos anos. Então, meu amigo, quando Davi chegou nessas situações, Davi
andava sobre a luz. A luz era com Davi. Por isso que Davi não perdia nenhuma batalha. Porque a luz estava ali. Os outros exércitos, às vezes, olhavam, ah não, isso aí é café pequeno, isso aí já está ganha a batalha. E ali que eles se enganavam. Porque a luz estava ali sobre Davi. Em todo lugar que Davi colocava a planta dele, a luz estava ali. Qual que era a luz? Era o Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus habitava na vida de Davi. O Senhor era com Davi, Davi era com Deus. A luz estava ali, mas a partir do momento quando ele passou, diz que ele deixou, que fez uma escolha de agradar o coração dele, que ele tomou aquelas decisões de tirar aquele descanso, sem pedir a direção a Deus, mas teve um próprio sacerdote orientou ele que não era o descanso dele. O descanso dele era o Senhor que ia preparar o descanso dele. Mas ele não aceitou. Ele deixou o coração falar e atendeu às vontades do coração dele. Então, naquele dia, a pessoa que andava na luz, o que aconteceu? Ele passou a andar na escuridão. Aquela luz fugiu dele. Aí veio a escuridão. O que acontece quando você está com a luz acesa? Você apaga, o que acontece? Veio a escuridão. Então ele mesmo apagou aquela lâmpada que clareava para ele diante das batalhas, em todo lugar que ele colocava a planta dos pés dele. Ele mesmo que foi na tomada e se apagou. Não foi o próprio Deus que apagou aquela lâmpada, não. Foi ele mesmo. Através da atitude dele, ridícula. Então aqui, ele passou a andar na escuridão. Sabe o que significa escuridão? Trevas. E o sofrimento, a escuridão, a perseguição. E de próprio familiar dele, que é um dos que mais perseguiu a Davi, foi o próprio filho dele. E são muitos hoje que estão perseguidos. Estão sendo perseguidos na vida sentimental, na vida financeira. Por quê? Porque deixou de dar ouvido, de atender, dar ouvido, obedecer à voz de Deus. E optou para dar ouvido e atender à voz do mundo. A Bíblia fala que o mundo já é do maligno. São muitos hoje que deixou de atender, de obedecer à voz do Senhor. E passou a obedecer, dar ouvido à voz do mundo. Ele mesmo, essa própria pessoa, apagou essa lâmpada. Está andando na escuridão, nas trevas. Está sofrendo na vida financeira, sofrendo na vida sentimental, sofrendo com problema de saúde. Porque acarreta tudo, amigo. Principalmente nós quando tem o conhecimento da palavra. Tem uma vida no altar do Senhor. Porque quando nós vamos para a presença do Senhor, nós passamos para um processo de libertação. O inimigo não desiste. Ele está ali em derredor. Uma hora eu vou pegar esse cara. A hora eu vou pegar essa pessoa. É um vacilo que ele der, que ela der. Eu vou catar. Porque, meu amigo, quando você passa por um processo de libertação, você está orando, participando, se consagrando, jejuando, participando de orações de libertação. Então você está queimando o fogo do Espírito Santo, usado pelas suas orações. Você está queimando esse maldito com orações.
O fogo santo está queimando esse espírito que te perseguia, que te escravizava. E a hora que você passa, não dá ouvido, foi o que aconteceu com Davi. Quando ele tomou aquela atitude de não ir, o inimigo, eu vou acabar de completar a minha obra agora. O ponto fraco dele é mulheres. Já preparou ela e colocou no caminho dele, à frente dele. E ele caiu. Aí veio o sofrimento, aí veio o tormento, aí veio a escuridão. Porque o inimigo era ser revoltado com ele. Porque o inimigo usava aqueles outros reis lá para poder ganhar a guerra, não conseguia. Porque Deus era com ele. Por quê? Porque ele era com Deus. Mas naquele dia deixou de dar ouvido à voz de Deus. E tomou aquelas decisões por conta própria. Então hoje são muitos. Não faça isso. São muitos hoje no dia a dia que estão em sofrimento, que andava na luz, hoje está nas trevas, andando na escuridão, dando murro em ponta de faca, correndo com a barata tonta para um canto, para outro. É um passo para frente, 3, 4 para trás. Não consegue caminhar. E a pessoa fica perguntando, mas por quê? Mas a Bíblia fala, lá embaixo, aonde caísse. Sabe o que significa isso? Lembra-te, o Davi sabia. Ele não precisou ler essa parte. Porque assim que veio as consequências sobre ele, ele viu. Ele reconheceu aonde foi que ele caiu. Muda tudo, mudou tudo. Se desmoronou tudo diante de Davi. Mas ali veio o arrependimento. Meu amigo, quando há o arrependimento, não há pecado que o Senhor não possa nos perdoar. Então o Senhor perdoou Davi. E Davi prevaleceu até o fim. Olha aqui o que a palavra fala. Arrependei-vos, pois, e convertei. Fica aqui no livro de Atos, versículo 19. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, meu amigo, aqui foi o que Davi fez. Ele se arrependeu, se ralou, passou por aquilo, pelas perseguições, voltou a peregrinar, sofreu, foi perseguido pelos próprios filhos dele, sim, mas porque tinha que pagar, meu amigo. Quando nós vacilamos, quando nós pisamos falso, nós temos que, a consequência vem. Mas se nós arrepender, o Senhor tenha misericórdia, o Senhor vem. Ele perdoa, foi o que Davi fez aqui, ele se arrependeu. Aí foi até os últimos dias da vida dele. Ele viveu esse tempo aqui de refrigério, pela presença do Senhor na vida dele. Então jamais o Davi se vacilou. Aquilo ali foi uma lição para ele. Não precisou nem do Senhor falar para ele, não peques mais. Só a lição, o que ele passou, o que ele enfrentou. Porque, meu amigo, ele perseguia os inimigos. A partir daquele pecado, a coisa virou tudo contra ele.
Aí os inimigos passou a ter força sobre ele, perseguir ele, usando sangue do sangue dele. Então ele viu ali a barbaridade que ele fez, que ele causou. Mas ele se arrependeu e buscou no Senhor, se ralou e clamou. Davi orava, Davi buscava no Senhor, se consagrava e pedia perdão e orava. Veio arrependimento, arrependei vós, pois, e convertei vós para que seja apagado. Então foi apagado. Todo aquele pecado de Davi foi apagado, meu amigo. Foi lançado no mar do esquecimento. Aí veio o tempo de refrigério. Aí voltou a luz brilhar para Davi. Aquela escuridão sumiu, desapareceu. As lâmpadas acenderam de novo. Ele passou a andar na luz. A luz que ele andava em anos voltou a se brilhar. E foi até o final dos dias da vida dele, no refrigério do Senhor, sob a proteção do Senhor. Então, meu amigo, nunca que é tarde. Se arrependa. Se arrependa e volta para os caminhos do Senhor. São muitos que estão prejudicados na vida sentimental, pessoas novas, adolescentes, pessoas novas, que têm tudo para ser feliz na vida sentimental. Mas precisa que essa porta feche. Existe uma brecha que está aí. E ele está entrando por essa brecha. Está destruindo, tem que dar um basta. De que jeito que dá um basta nessas situações? É fechar essa porta que está aberta. Antes que venha o pior. Porque a Bíblia fala que o preço do pecado é a morte. Que essa palavra hoje vai ficar no teu coração. Nós vamos desligar essa live e vamos estar voltando dentro de 2 minutos para nós fazer a oração. Amém? Que essa palavra fique no teu coração, é o recado de Deus. Deus quer te abençoar. Se existe uma pessoa que mais interessado em te abençoar em toda a área, em setor da tua vida, é o Senhor Deus. Agora, se existe outra pessoa que quer te destruir, te condenar, te destruir, esse é o Satanás, é o demônio. Volta. Renuncia aquilo que você está praticando, que é contra os princípios de Deus. E volta a fazer a vontade do Senhor. Renuncia aquilo que é de errado, que é contra os princípios de Deus. Que você vai ver a luz voltar a brilhar no teu caminho. Amém? Dentro de 2 minutos nós voltamos para orar. Em nome de Jesus.